Estar consciente dos riscos é sempre a melhor defesa contra um acidente. Mas qual o objetivo deste curso? Ao final, você deverá saber o que é proteção de máquina, pontos de risco, requisitos de proteção e os tipos de proteção. Por que é importante que você conheça a necessidade de colocar uma proteção? Porque muitas vezes trabalhar com a sua máquina se torna uma rotina, de tal forma que você acha que não é necessário concentrar a atenção sobre o equipamento. Por isso, o colaborador deve sempre manter-se consciente dos perigos de qualquer máquina. Estar alerta a qualquer perigo é sempre a melhor defesa contra os acidentes. O que é uma proteção? É uma barreira física que previne o acesso às áreas de perigo. Tem como funções principais proporcionar uma proteção total ao trabalhador, protegendo-o em todas as direções. Impedir o acesso à zona de risco dos trabalhadores não autorizados e permitir a visibilidade necessária para efetuar a operação. Riscos mecânicos. Existem 3 pontos onde ocorrem os principais perigos mecânicos e onde protegê-los. Ponto de operação, transmissão de energia e partes móveis e rotativas do equipamento. Quais os pontos de imprensamento? Podem existir 3 pontos, em partes onde há rotação em sentidos opostos, entre uma ou mais partes rotativas, entre peças rotativas e estacionárias. Requisitos gerais das proteções. As proteções devem evitar o contato de mãos, braços e qualquer outra parte do corpo com partes móveis e perigosas. Além do mais, as proteções devem ser seguras o suficiente para que os trabalhadores não sejam capazes de manipular as proteções. As mesmas devem estar firmemente colocadas na máquina através de soldas ou parafusos e constituídas de um material resistente que possa suportar as condições normais de utilização. Elas devem proteger de qualquer objeto que pode cair em partes móveis e acabar se tornando um projétil que pode atingir alguém. E por fim, as proteções não devem criar um novo perigo, como pontos de corte ou bordas irregulares que podem causar algum acidente. Estas bordas devem ser arredondadas, de modo que se eliminem os pontos de corte. As proteções não devem criar interferências, de modo que permita a visibilidade e circulação necessárias aos trabalhadores, e que não impeça o seu trabalho nem interfira no bom funcionamento da máquina. Se possível, o trabalhador deve ser capaz de lubrificar a máquina sem remover as proteções. Elas devem ser devidamente sinalizadas, indicando o perigo, e que existem partes móveis em movimento. Os equipamentos de proteção individual devem ser utilizados em todo o momento de trabalho nas máquinas e devem ser guardados quando não estiverem em uso. É importante lembrar que não se deve utilizar luvas em torno de peças móveis que geram pontos de armadilha. A atividade segura, JSA, tem o objetivo de determinar todos os possíveis perigos que existem nas máquinas, que levam em consideração as fontes do movimento e pontos de esmagamento, as fontes de alta temperatura e exposição a produtos químicos, as fontes de luz ou perigo elétrico e fontes de objetos cortantes. Quando os serviços de manutenção e reparo exigirem a remoção das proteções, os equipamentos devem ser desligados, bloqueados e sinalizados. Além das proteções previstas para a operação normal da máquina, proteções adicionais devem ser fornecidas para os colaboradores envolvidos nos serviços de reparo e manutenção. Localizando o risco. Tipos de movimento. Existem vários tipos de movimento. O movimento recíproco é aquele que se movimenta em todas as direções. O movimento transversal é o movimento que atua em linha reta e contínua. O movimento de perfuração ocorre quando o mesmo é aplicado a uma lâmina para corte ou perfuração. O movimento de dobra acontece quando é aplicado a um dispositivo para desenhar ou selar um material. A ação de corte é a ação de cortar o material. E a ação de cisalha é aquela que se aplica a um dispositivo cortante para cortar um material. Abertura das proteções. A abertura de uma proteção deve ser suficientemente grande para permitir a passagem do material,
mas suficientemente pequena para evitar que qualquer parte do corpo entre em contato com as zonas de perigo. Tipos de proteções. Existem dois tipos de proteções: fixas e intertravadas. As proteções fixas são o tipo mais comum de proteção. São proteções fixadas através de mecanismos e só podem ser removidas com o uso de ferramentas, tais como parafusos, rebites, etc. A vantagem dessa proteção é que ela impede o acesso permanentemente, oferecendo proteção máxima e adaptável a todas as máquinas, exigindo manutenção mínima, além de ser ideal para movimentos repetitivos. As proteções intertravadas são as proteções que possuem um dispositivo sensorial que permite a abertura e fechamento da proteção quando necessário. Se essa proteção for removida automaticamente, o sensor faz com que a máquina pare a sua atividade até que a proteção retorne ao seu local. Além do mais, as proteções intertravadas são diretamente interligadas aos dispositivos de segurança do equipamento, tais como a botoeira de emergência. Esse tipo de proteção é comumente utilizada onde pequenas paradas podem acontecer. Como se determina o tipo de proteção? As proteções são determinadas a partir de critérios que são pré-definidos. Incluem-se nesses critérios o tamanho e a forma do material de alimentação, o método de manipulação, a disposição física da área de trabalho, o custo, requisitos de produção e limitações, bem como as vantagens e desvantagens dos tipos de proteção.